Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, vocês todos que aqui estão e os milhares de outros que estão com a gente ali ao vivo, assistindo no Brasil e no mundo inteiro. Bem-vindos e muito obrigado por tanto carinho. E eu vim preparado para ficar com vocês até o final. Terminar e tirar todas as fotos, dar e receber todos os beijos, todos os abraços. Então, estou aqui para você, com a graça de Deus. E eu quero que você abra, portanto, no Evangelho de Lucas, num texto no qual já preguei dezenas de vezes, centenas mesmo, no curso da vida. E para não irmos tão longe, na quinta-feira passada, no Papo de Graça, agora, alguns dias atrás, 2, 3 dias, eu falei de novo a respeito do assunto. Está em Lucas, no capítulo 21, onde eu quero que você abra. E caso você tenha trazido Bíblias, se não, Google o texto de Lucas 21, está aí na Bíblia online. Se você não carrega mais essa peça antiquada, esse relicário, isso é um relicário. A mim, então, é um relicário. A moçada toda hoje, quando eu digo abra, eu só vejo os dedos fazendo assim, não é? Então, localize Lucas 21, para a gente ler do verso 7 em diante. E eu lerei na ordem cronológica da construção mental de Jesus. Ou seja, eu não lerei escorreitamente conforme está aqui no texto, porque esse é um texto que parece uma edição moderna de filme. Esse texto aqui, são aqueles filmes que você começa pelo fim, aí te remetem para o início, a narrativa do início vai até um ponto, aí te joga de novo para episódios futuros e fica indo e fica vindo até que você só entende a conclusão quando entende ao final, porque em alguns desses filmes, de idas e vindas na edição atemporal, você muitas vezes termina, propositalmente eles te deixam na ideia de uma suposição de qual seria o final, e muita gente fica tentando completar o final na mente. Aqui não é o caso, é o caso da edição de futuro passado, mas a conclusão é clara. E começa no verso 7 assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Isto é o que está mencionado no verso 5. Falavam a respeito do templo, da beleza do templo e tudo mais, e Jesus disse: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então a questão é aquela heresia. Jesus olha para o templo magnífico, construído por Herodes o Grande, e diz: vocês estão vendo todas essas coisas aqui? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para nós hoje, 1930 anos depois, não tem nenhuma surpresa, porque já faz 1930 anos. Mas para eles era como se Jesus estivesse diante do Capitólio americano, do parlamento inglês, e ainda é uma imagem pequena, porque na mente daqueles indivíduos era a maior e a mais significativa de todas as edificações do mundo, porque supostamente a lei do Deus de Israel estava lá, o sacerdócio do mandamento bíblico estava sendo cumprido lá, e todas as oficializações de culto
eram exclusivamente praticadas lá, e a presunção deles é de que Deus morava naquele lugar. Era assim que eles viam o templo, mais ou menos como o crente pensa na igreja. E Jesus olha e diz essas coisas que são chocantes, são blasfemas, são antirreligiosas, são absolutamente desconstrutivas e inaceitáveis, são pecaminosas, são sacrílegas. Dizer uma coisa dessa era como estar desejando o mal da religião judaica, do ponto de vista até dos discípulos e apóstolos que estavam ouvindo, que ainda eram infantes na percepção de tudo. Então lhe perguntaram: mestre, quando sucederá isto? Essas coisas que tu acabaste de dizer, destruição do templo, e que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Aí Jesus pula, ele não segue na narrativa imediata, respondendo à pergunta do templo. Ele diz no verso 8: vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, chegou a hora, mas não os sigais. Ele dá um salto na resposta: quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim, vai rolar muito conflito político, guerra, revolução, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, guerras mundiais, reino contra reino, haverá grandes terremotos, choques sísmicos crescentes, um pavor latente a respeito do que vai acontecer, epidemias e fomes localizados em vários lugares da terra, morte por fome aos milhões, e muitas coisas espantosas, fenômenos novos, inexplicáveis, e também, além disso tudo, grandes sinais do céu. O céu se tornará um enigma que manifestará surpresa e susto. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês vejam, aí ele vai lá para frente de novo na edição. Antes de todas essas coisas que vêm bem depois, próximas do fim, mas o fim não será logo. Antes, porém, disso, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder a eles, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, como foi no caso de Estevão, em Atos, no capítulo 7, alguns anos depois. E sereis entregues até por vossos pais, parentes e amigos, e matarão alguns de vós, como aconteceu naquele período e aconteceu em outras fases da história, mas naquele período intensamente. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Aí começa no verso 20 a resposta. A edição volta para responder a pergunta: quando sucederá isto? Aí ele responde agora no verso 20: quando virdes Jerusalém, a gente está falando do templo, no tópico inicial, destruição dele. Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, foi o que aconteceu no ano 70 com o general Tito, sabei que está próxima a sua devastação.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade amuralhada de Jerusalém retirem-se, e os que estiverem nos campos não voltem para Jerusalém, porque estes dias serão de vingança, para se cumprir tudo que está escrito, por exemplo, em Isaías 28:15, num monte de outros textos. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição nessa terra, e no mundo inteiro haverá ira, muito ódio contra o povo judeu, contra este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações da terra. E anos e anos e anos passarão até que os tempos dos gentios, o tempo dessa história que decorreu de lá para cá, onde os judeus estiveram dispersos entre os povos, o Evangelho foi pregado para o bem e para o mal em todas as nações e acabou sendo, na sua maioria, corrompido pelo advento do cristianismo durante esse aeon, esse tempo, essa era chamada Era dos Gentios. Jesus diz: até que esse tempo termine, Jerusalém será pisada por eles. Aí a gente volta para o verso 12: antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós. Antes disso, você vem e chega aqui, volte de fato comigo para o verso 9: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, isso tudo aí, o fim não será logo. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, guerras, pestes, coisas inusitadas, surpresas celestiais. Haverá, verso 25, na sequência da edição, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia. Já terá havido destruição de Jerusalém, espalhamento do povo judeu por toda a terra, pregação do Evangelho, surgimento do cristianismo, aparecimento de todas as loucuras, guerras, revoluções, choques, enfrentamentos mundiais perversos e enormes, muita manifestação de angústia, fome crescente, miséria, espantosidades e fenômenos dimensionais não compreendidos. E então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar. O mar subindo, ficando grande, polado, gordo, estranho, ecoando as agonias do abismo, as ondas crescendo no mundo inteiro, a elevação das águas, os degelos. Anteontem, ou há 4 dias atrás, uma nova descoberta, que tudo que aparece no Polo Norte, especialmente no Alasca, onde a pesquisa científica foi feita, todos os icebergs, as pontas, que supostamente sempre contiveram 10% do material para baixo, estão sendo consumidas de baixo para cima, numa velocidade 100 vezes maior do que a pior perspectiva tinha podido contemplar. Está acontecendo agora e o pânico é enorme na comunidade científica, embora haja presidentes que digam que não esteja acontecendo nada. Os homens, todavia, quem tem um mínimo de alma, até quem não pensa, sente a perplexidade, o choque, o medo,
o bramido, o mar, as ondas. Por isso, haverá e vai chegar esse tempo logo, logo, já começou e se incrementará intensamente, quando os homens desmaiarão de medo, de pânico, crise de pânico universal, terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E nesses dias, as expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo são também chocantemente relacionadas a essas coisas espantosas que apareceriam. Nós estamos diante do cumprimento apocalíptico que diz que naqueles dias em que esse grande sistema universal, mundial, chamado de a Grande Babilônia, teria o poder de controlar a psique do homem, psique antropon, manipular. Seria também a era não apenas do culto e das trocas e da globalização infinita e impossível de reversão, mas também seria um tempo no qual as próprias estátuas falariam, como disse João. E durante muito tempo os intérpretes do Apocalipse ficaram imaginando como seria, até que a gente chega nessa hora em que isso tudo não precisa de interpretação. As estátuas falarão, as prostitutas estão com os dias contados. Vai ser uma exoticidade contratar uma prostituta diante das Barbies lindas, de carne sintética, com voz programável, com o Kama Sutra como programa implantado para homens e mulheres. Casamento será uma exoticidade humana do passado, um relicário relacional. 80% das profissões em vigência hoje desaparecerão dentro de 5 anos. Você está estudando, tem que repensar se, quando concluir, se diplomar, haverá qualquer necessidade da sua expertise. Provavelmente não, até os médicos estão ameaçados. Porque à distância, a inteligência artificial dotada de todas as capacidades diagnósticas cujos inputs foram colocados nos cérebros das inteligências artificiais, detectam em frações de segundo as possibilidades diagnósticas, sem dizer que o próprio exame é feito e medido e avaliado e constatado e diagnosticado instantaneamente. E o médico ao lado vai só perguntar ao robô se já terminou. Tudo bem? Já acabou? Você vai ficar ali para aquela hora do papai, acabei! Mamãe, acabei! O cara vai lá só para limpar, porque essa finalidade tão gloriosa vai acabar. Por incrível que pareça, quem tem um pouco mais de chance nessa história são os psicólogos, os psicanalistas, os que trabalham com a loucura humana. Terão mais chance, porque o maior problema para os programadores de inteligência artificial é ensinar a imprevisibilidade humana para a máquina inteligente. A grande constatação é que nós somos seres de emoção irracional. Os poucos de nós que usam a inteligência desvestida da pulsão emocional esmagadora são aqueles que a gente chama de sábios, raros. Que a grande maioria são seres de impulso, de compulsão, de trauma, de permissão de loucura. Então os programadores têm uma dificuldade enorme para ensinar a máquina a loucura humana. É um dos impedimentos para esse relacionamento ser total. E quando eles aprenderem isso, bau.
Aí, meu Deus, a gente vai experimentar o surto da inteligência artificial. Ai, Jesus! Coisas espantosas, inconcebíveis. Enquanto isso, o cataclismo universal. Toda desgraça humana contada todo dia para toda criatura planetária, sabendo das ameaças, da eventual contagem regressiva para a calamidade, assistindo todos os dias a fome, a miséria e a necessidade, observando ameaças o tempo todo, a guerra, o jogo da morte nuclear. Quem entra no tabuleiro para jogar tem que botar um calção em bomba nuclear para ter direito ao movimento na escala comercial planetária. As crianças nascem assim, com isto. Eu me lembro de 1992, da Eco 92 no Rio, que inaugurou o processo de reflexão mundial sobre o clima. E eu estava lá. E ao final do evento, fora do evento, obviamente, houve uma reunião de quase 1 milhão de cristãos no centro do Rio. Minha mulher estava lá também. E eu preguei sobre Oséias capítulo 4, sobre o que aconteceria com a terra. E eu me lembro que nos dias seguintes muitas pessoas me disseram: você não acha que você exagerou? As perspectivas são para 200 anos, daqui a 200 anos isso vai começar. Eu falei: eu vou estar vivo e vou ver isso tudo com os meus olhos, e eu não tenho ainda tantos anos pela frente. Eu verei. Se durar 50 anos será muito, vai ser menos. No Papo de Graça vocês têm registros meus, a cada nova reatualização conservadora dos experts do clima, dizendo: não, ainda temos 120 anos. Eu dizia: eu não sei se a gente tem 30. Aí quando eles baixaram, disseram: é um problema para daqui a 80 anos. Está lá gravado. Eu falei: eu não acho que a gente alcance 10 ou 15 na velocidade que se está indo. E eles chegam agora e dizem: está sendo 100 vezes mais do que todas as nossas perspectivas a aceleração disso. As nossas crianças nas creches são ensinadas sobre as ameaças à terra, e tem que ser. Mas a introjeção da perspectiva fica no inconsciente, latente, de alguém pequenininho, de 3, 4, 5 anos, que já sabe que esse planeta tem a chance de não ser permanente, de que algo aconteça, e a angústia está presente. As notícias, eles estão ali brincando nos joguinhos deles, enquanto a gente está ouvindo ou falando sobre outra coisa, e eles estão absorvendo tudo. Tem criança tendo síndrome do pânico com 6, 7 anos de idade. Aquela angústia que ninguém pode saber o que é. O pai está ali, a mãe está ali, está tudo em dia. O que foi, meu filho? E agora isso não dá só na casa de famílias de classe média, de classe alta, como até alguns poucos anos atrás. Tem crianças na favela começando a sofrer de síndrome do pânico. É o último lugar onde a angústia psicológica se instala, é no lugar de extrema pobreza, porque onde há fome extrema, a alma não se dá o luxo de sofrer, a demanda é por sobreviver. Mas agora, além da fome do sobreviver, há a angústia de existir no mundo sem esperança. Nem para pobres, nem para ricos, nem para poderosos, nem para fracos, para ninguém. E cresce. E notem, hoje é dia... Que dia é hoje? 27 de julho de 2019. Anotem esse dia.
Vejam como estará daqui a 2 anos. E vocês vão se assustar com o que vai acontecer de velocidade no cumprimento de tudo isso, nas angústias, nos ecos, nos roncos, nos medos universais do mar subindo, crescendo, litorais ameaçados, continentes devastados, líderes mundiais que falam em guerra como quem brinca de um joguinho digital, e a alma humana sorvendo impotências no meio disso tudo, apelando para a magia, tentando eleger presidentes que supostamente teriam o poder da magia, das soluções súbitas. O surto universal cresce, o apelo para as soluções de natureza politicamente mágica, economicamente mágica, tomam conta da gente. Quem quer que chegue com a cara de pau de prometer algo impossível, todos nós nos arregimentamos em grande multidão para dizer: já tentamos de tudo, tentemos mais esta, mas é apenas a manifestação coletiva da nossa angústia pessoal, da nossa crescente desesperança. Eu não falo deste país, eu estou falando da terra, do mundo, da humanidade, da qual você faz parte. E o que é extraordinário é que Jesus começa a falar desse templo, diz: vai cair tudo que é pedra aqui. Quando? Quando Jerusalém for cercada pelos romanos. Isso vai deflagrar um processo milenar, esse povo vai ser espalhado por todo mundo, haverá um aeon, uma era. Dentro dessa era surgiu o cristianismo e a história universal que a gente narra nas escolas. Enquanto isso, ele cai em particularidades. Conta a vocês perseguição, morte, traição, todas essas coisas, mas olhem para a terra. Na sequência, o que vem é muita guerra, muita revolução, muita ideologia, muita mudança política, muito surto messiânico, guerra nação contra nação, reino contra reino, devastação, fome, terremoto, cataclismos, o mundo crescendo, o mar ecoando, a terra tremendo, coisas espantosas surgindo, e a alma humana não saberá o que fazer com essa síndrome de agonia e desespero. E aí vem essa expressão de natureza psicológico-escatológica que diz: homens desmaiarão de terror. Homens desmaiarão de terror. Isso já está acontecendo, mas nos próximos 10 anos vocês vão ver. Vai ter gente andando na rua, vai entrar em estado de sufocação, o cara encosta num banco e desmaia. Como já acontece em várias cidades da Europa, vai acontecer em toda a terra. Homens, mulheres, crianças. É pânico, é medo, é angústia, é desesperança. Quem vai querer ter filhos nesse mundo? É o que a gente vê. Qualquer pessoa ajuizada, a menos que seja tomada de uma esperança eterna, não ousa mais botar filhos no mundo, só se for muito ignorante, porque quando olha em volta diz: o que eu vou fazendo, trazendo uma criancinha para o meio do Tártaros, do inferno, da morte? Sem falar na evolução das coisas espantosas, por exemplo, dentre elas a engenharia genética, que faz com que a própria definição de gênero tenha caído na relatividade absoluta. E não é marxismo cultural, é evolução genética que fez isso.
Porque hoje você pode nascer com um pênis, se sentindo uma mulher, tomar todos os hormônios, tirar seu pênis, inverter a sensibilidade erótica, construir uma vagina e ficar grávido. Grávido hoje, há homens engravidando. Isso relativiza tudo. O primeiro homem grávido que eu vi já tem uns 12 anos. Todo mundo que nasceu de lá para cá, e aquele foi só o primeiro de muitos outros que engravidaram. A notícia corre, se espalha, as pessoas sentem, relativiza o fato de que filhos saem de um ventre materno. Filhos saem de um ventre, a ciência define qual é, se você escolher. Mulheres podem virar homens do ponto de vista físico, e algumas são parrudas, poderosas, não cai para dentro que ela te janta. Como um cara outro dia me falou, ele casado com uma mulher muito forte, e eles se separaram, né? E eu liguei para ele e falei, puxa, que pena, fulano, e tal. Ele falou, a gente estava brigando já demais, e eu estava com medo que ela partisse para dentro. Se ela partisse para dentro de mim, ela ia quebrar todinho. Se poderosa. E ele não é fraco, mas ela é muito mais forte. Coisas espantosas, e dentre elas o impensável, o inimaginável. Agora, semana passada, o Elon Musk mostrou o aparelhinho dele para fazer download cerebral. Vocês viram? Eu publiquei lá no meu mural no Face, o Elon Musk mostrando um aparelhinho mínimo que entra aqui atrás e ele coloca para dentro fibras inimaginavelmente pequenas que vão justamente nos pontos neurais mais importantes, onde você tem as sinapses mais significativas e a partir das quais você pode fazer download de tudo. Deixa eu baixar o chinês aqui. Isso é impressionante, né? Deixa eu baixar a Ilíada. Deixa eu baixar o que eu quiser. Isso é só o começo, não haverá limites para nada disso. Haverá pessoas fazendo implantes cerebrais para adquirirem capacidades praticamente paranormais. Vai ser natural. É como botar piercing, fazer tatuagem. Vai virar isso. É como o celular, que começou como começou e se tornou o que se tornou e já está obsoleto, porque o próximo passo é ele se transformar em lente de contato, em óculos, ou, se você tiver dinheiro, fazer download direto para o seu cérebro. Se eu andando na rua, olhar assim, quem é essa pessoa? Para o Google interior. Google interior. Você não vai precisar falar, porque eles estão desenvolvendo equipamentos que leem vibrações aqui. Você vai poder ter uma conversa celular muda. Só pensando, porque no ato de pensar você já tremula cordas vocais que emitem vibrações interpretadas pela máquina e que vão embora com a sua voz para o ouvido do outro. Aí você olha na rua, vem passando alguém, se eu já vi esse cara em algum lugar. Google, de onde? Fulano de tal, mora na rua tal, foi casado 3 vezes, não sei o que e tal, tem ficha policial, tal, foge dele, devendo um monte de gente, pinta de estelionatário. Você vê uma menina linda, Google, quem é ela? Cuidado. Está fazendo tratamento para sífilis, teve 4 gonorreias. É linda, 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 mas é só por fora. Não visite certas regiões que você sairá assombrado. Todo mundo em estado de agonia e desconforto, todo mundo vigiado. Estão me ouvindo? Claro!
vai ser visto e ouvido em tudo que é lugar. Acabou uma transa solitária, tudo é público, bem feito. Você é a geração do nude. Seu lugar mais fotografado, quer de perfil ou quer frontal? Coisas espantosas, angústia entre as nações, cataclismos de natureza climática e de meio ambiente, angústia política impensável. Você todo dia amanhece sem saber o que vai acontecer, porque os loucos estão soltos com o cetro do poder político na mão, vociferando insanidades todo dia, como meninos que praticam bullying, transformando a terra numa escola primária de retardados que ficam se provocando todo dia, o dia inteiro. E a alma, no meio disso tudo, é insuportável. Aprenda o Evangelho, aprenda a palavra, entenda a alma, para não se suicidar. Bote as suas raízes no Evangelho, na rocha, porque a ânsia de morrer está crescendo no mundo. São pastores se suicidando porque a esperança acabou. Tinham posto toda a sua esperança no cristianismo e o cristianismo fracassou, acabou. É a era pós-cristã, é a sociedade líquida. O que está acontecendo nos Estados Unidos, de os cristãos evangélicos terem eleito um presidente com base no pinto, na pepeca, no ânus e no casamento anti-gay, o resto não interessa se ele vai destruir o mundo, desde que preserve a moral interior das igrejas batistas do Sul. Está tudo bem. Angústia crescendo, porque o cristianismo quebrou. Eles estão dando os seus últimos, como chama minha mulher, são os impulsos, são os estribuchos do rabo da lagartixa cortada. Acabando. Vai, Trump, faz a gente viver. Eu acabei de ler no hotel, vindo para cá, de um grupo riquíssimo de gente em Israel, dando dinheiro para pastores fazerem tour de pastor e de crentes para Israel, para doutriná-los do ponto de vista político na adesão a Israel, dizendo: a perspectiva cristã planetária acabou, vocês têm mais que se aliar aos judeus, porque quem está com tudo somos nós. Aí você vê a pastorada que colocou a sua alma batista, sua alma presbiteriana, ou sua alma católica, metodista, seja lá qual for. Os pentecostais vão demorar um pouco mais a ter essa crise existencial, mas os luteranos, anglicanos, batistas, presbiterianos, congregacionais e católicos estão experimentando já essa angústia, que demanda uma certa sofisticação de leitura histórica do mundo para se implantar no indivíduo. E é por isso que nos Estados Unidos a grande crise é de suicídio de pastores, e a razão é essa: perdemos o sentido. A igreja, que se jactava de ser a representante de Deus no mundo, foi batida inclusive numericamente pelo islamismo. E o que você tem é uma quantidade enorme de cristãos que tinham essa esperança, outros ainda são seres básicos demais para terem sequer percebido isto. São esses que alimentam ainda o cristianismo, porque os pensantes historicamente desistiram faz tempo, já caracterizaram essa era como pós-cristã faz muito tempo. Só que agora o eco do vazio, da oquidão chegou
no coração de cristãos na Europa, Estados Unidos, eles começam a se suicidar de desesperança. A teologia da prosperidade acabou com a eternidade. E agora, como viram que a prosperidade não prospera e a eternidade não está lá mais, eles não têm para onde ir. São cristãos sem esperança, como Paulo disse, reduziram a sua esperança em Cristo apenas a esta vida e se tornaram os mais infelizes de todos os homens. Coisas espantosas, angústia entre as nações, pânico, medo, terror, desmaio. O maior desafio vai ser não se matar, continuar indo, dizendo todo dia: vou em frente, não desistirei. Aqui mesmo, nesse auditório. Eu não vou perguntar, é claro, porque eu também não teria sinceridade suficiente nas respostas. Mas praticamente não tem ninguém aqui que nos últimos 5 anos não tenha pensado em morrer, ou tido grande vontade de morrer, ou dito no seu coração: não seria nada mal se eu morresse de repente, porque tá chato, insuportável, angustioso, desesperador esse existir. Afetos todos mortos, morrendo, por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, o abismo, o gap, as diferenças, os supremacismos, as divisões humanas, por se multiplicarem os muros, as separações, os ódios entre as nações e os preconceitos do homem para com o homem, da cor, da etnia, da condição social, econômica, do continente onde nasceu, seja o que seja, por se multiplicar o iníquo. Isso aí, iniquidade, é o que não dá equilíbrio, não dá oportunidade, não gera equidade, não abre porta, não possibilita. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Poucos os pais que de fato se importam com os filhos. Vai chegar num ponto em que o grande sentimento, hoje já é, mas o grande esmagador sentimento será de orfandade. Eu vejo isso todo dia. Se eu pudesse ser um multipai, eu teria milhões de filhos, porque tem... Todo dia, dezenas de pessoas dizem: tudo que eu queria na vida era ser seu filho. E eles têm pai, eles têm mãe, mas não os têm, apesar de os terem. Então, Jesus diz: então, no meio disso tudo, e isso que eu descrevo hoje, que é basicamente o que temos agora, é ainda o ensaio do terror que virá. Nós vamos habitar o planeta que podia se chamar Dr. Monroe, com um ser humano semelhante aos dias do dilúvio, descaracterizado pela intervenção dos Benai Elohim, dos que tinham o poder e a tecnologia para alterar o homem, para alterar a natureza. Eu ia saindo de casa, li que o Japão acabou de receber autorização para fazer experimento com células humanas em camundongo, para ver o desenvolvimento mental, intelectual e orgânico. É óbvio que do camundongo vai para o porco, do porco vai para o macaco, do macaco vem para mim, como sempre, e tudo mais. Vai para o teu filho, vai para quem queira, para quem se ofereça, para quem pague. E Jesus disse: assim como foi nos dias do dilúvio, nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem.
então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Faz anos, né? Anos. Você pode ir de igreja em igreja, de lugar em lugar. Você vai ouvir do gafanhoto que Deus vai te prosperar, que você vai ficar rico. É tudo complexo de pobreza, inferioridade, de burrice. Aquele povo, eu vou ser alguém na vida. Garoto, burro idiota. Quanto tempo faz que você não ouve alguém com genuína esperança dizer: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória? Os cristãos continuam cristãos por causa da necessidade social do ajuntamento, não é mais por causa da esperança do Evangelho. Deixou de ser há muitos anos. Você está aqui só no hábito, só na roda, só no hamster, no condicionamento, mais discípulo de Pavlov do que de qualquer outra coisa. Não, se eu não for, eu fico vazio, eu fico angustiado, tenho medo de ficar só no mundo, deixa eu ir lá, tem gente. Tem cântico, eu vou, graças a Deus, porque a alternativa é a solidão, a embriaguez, a droga, o suicídio, mas não é ainda pela motivação correta. Ora, essa frase de Jesus que eu vou ler aqui, você então já não ouve há muito tempo. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, elas já começaram? Exultai e erguei as vossas cabeças, olha para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Aí Jesus prossegue, eu vou terminar já, porque eu não vim aqui para falar de mim, eu estou falando do que Jesus ensinou. Ele prossegue e nos diz: passará o céu e a terra, porém essas minhas palavras não passarão. Meu querido, se Jesus é quem a gente diz que Jesus é, e se Ele é quem eu creio que Ele seja, e se Ele ressuscitou dos mortos de fato, como eu creio que Ele ressuscitou, então nós estamos diante da declaração mais esmagadora e da descrição histórica mais implacável, mais realista, mais chocante que se possa conceber, maior do que a realidade jamais imaginada ficcionalmente. E ele diz: passará o céu, passará a terra, mas essas minhas palavras não passarão. E aí eu concluo com o que ele diz para nós, no que diz respeito a conseguirmos sobreviver, não nos matarmos, não nos desesperarmos, não mergulharmos em depressão irredimível, não cairmos no abismo do desespero lânguido, que é aquele que não tem mais nem expressão de angústia, que já se tornou em silêncio de morte no coração. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos. Ele inicia esse processo dizendo: virão muitas pessoas, muitas vozes, muitos cristos, muitos falsos profetas, muita gente dizendo eu sou o Cristo, ou dizendo eu sei quando Ele vai voltar, ou dizendo eu sei onde Ele vai se manifestar. Não os sigais.
E agora ele começa dizendo: acautelai-vos por vós mesmos, significando, vocês precisam ter a minha mente, vocês precisam aprender a andar com as próprias pernas, vocês precisam aprender a ver, a discernir, a entender. Acautelem-se vocês mesmos, por vós mesmos. Essa expressão diz: adquiram consciência do Evangelho em vocês mesmos, para que vocês não dependam de ninguém, porque ai daquele que depender de um outro nesses dias de treva e escuridão. Você tem que aprender a se acautelar a si mesmo, a carregar uma consciência profunda de Cristo em você. Do contrário, ninguém vai aguentar. Ninguém. E gente, eu sei o que eu estou falando. Eu sei. Eu coloquei a minha vida toda, todas as fichas da minha existência estão nessa certeza. Eu sei o que eu estou dizendo a você. Desenvolva a consciência do Evangelho. Não dependa de pastor, de padre, de bispo, de apóstolo, de igreja, de ninguém. Encha a sua mente do Evangelho de Cristo Jesus. Tenha uma consciência sua, que não dependa de ninguém, nem aqui, nem sozinho na lua. Que você seja alguém que saiba quem você é em Deus, em qualquer que seja o lugar ou a circunstância. Aleluia! Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações, mente, emoções fiquem sobrecarregados por esse clima, porque imagina se esse clima não sobrecarrega. Cara, isso é uma opressão universal, não dá para descrever o tamanho desse esmagamento. São todas as ficções projetadas se manifestando como uma síndrome de angústia, como simultaneidade. Tudo o que você quiser de pavoroso estará disponível. Tomem cuidado para que nunca não abra porta para isso. Nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências disto. Você pode até dizer: eu não faço nada disso, mas não interessa, você vive num mundo onde tudo isso está acontecendo, e isso tem consequências, isso vibra. Isso alimenta, essa produção humana alimenta os principados e as potestades, que nos devolvem essas coisas de maneira superlativizada, e esse é um ciclo que não para de acontecer. Isso lota o inconsciente coletivo, que se derrama como chuva em todos os continentes, de modo que os humanos compartilham os mesmos pesadelos, os mesmos sustos, os mesmos pânicos. Ainda mais nessa era de telecomunicações instantânea, era assim já no tempo em que não havia isso. Porque está mais do que comprovado que nós somos seres de conexão. Nossos cérebros são quânticos, se falam, se tocam, as consequências são para todos. Não adianta dizer: não, eu estou livre disso porque eu não pratico isso. Isso facilita para você, mas não te salva ainda. Por isso, acautelai-vos por vós mesmos, blindem o cérebro, a mente, as emoções,
para que vocês não sejam atravessados. Fiquem lúcidos a respeito das consequências espirituais, mentais dessa era, porque as consequências são as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Claro, né? Orgia. Orgia acontece em dois polos da humanidade, produzem mais orgia. Um é a luxúria, quando você tem sobrando, aí você faz orgia, você fica surubento. Quando você é moderado, é um homenagem a Tró. Mas vai de tudo. Zoofilia, todo tipo de patologia sexual, tudo vai se tornando simples e normal. Lá em Brasília tem uma casa no Lago Norte que já várias pessoas me disseram que tem um jumento lá. Alta sociedade frequenta. Tem mulher que entra embaixo do jumento, aí o jumento velho. Tem homem também que adora o jumento. Tem gente que vai lá para pegar o jumento, tem gente que vai lá para se entregar para o jumento pegar a pessoa. Você imagina ali na capital da República, e das notícias que eu tenho, os que mais gosto são alguns muito influentes. E olha que isso é fofoca de capital, porque essa coisa está acontecendo mesmo, é do normal. Essa semana a gente ouviu aqui, outro dia, quem foi? Da mulher que estava mais feliz com o cachorro do que com os dois maridos anteriores. Onde foi que a gente ouviu isso? Você estava comigo? Isso é uma mulher que estava mais feliz com o cachorro. Chegava lá, vapo, não cansava, queria toda hora, todo dia. Ela estava se sentindo melhor do que com os maridos anteriores. Está tudo muito doido, gente. E não tem nada a ver com discurso moralista, é só a doença mental, a orgia. O pessoal não gosta mais de sexo, o pessoal gosta de orgia. Não gosta de sexo, saudade do tempo em que gostavam de sexo, agora gostam de putaria. Isso vira cultura, isso vira tudo. Se eu chegasse aqui pelado de 4, com essa bunda velha e branca, subindo por ali com uma rosa na cabeça e um guarda-chuva na região, eu poderia evocar isso como arte. Fui ao centro de convenções, ninguém me entendeu. Ninguém me entendeu, povo dessensibilizado. Aqui, porque tem alguns lugares da terra onde eu seria aplaudido em pé. Que coisa linda, além de tudo é um reverendo. Ai. Guardem a cabeça, limpem a mente, tenham em vocês uma consciência própria, fundada no Evangelho.